EAD ou Life? E o professor, como? Em tempos de isolamento social decorrente da pandemia, é um assunto que preocupa muito todas as classes de estudantes e professores em todos os níveis. Porém, o maior impacto disso surge quando temos a vulnerabilidade dos dois lados. De um lado, os alunos, que muitos nunca estudaram online ou em formato EAD, e a vulnerabilidade do outro lado, é o docente, onde muitas vezes traz a falta de práticas didáticas para dar aula através de uma tela de computador e uma câmera. E neste caso e neste contexto, ambos estão diante de uma mesma necessidade em comum. Atualmente, estudar através de um ambiente virtual. Para deixar claro que existem diferenças da aula online, que é aquela que o professor e os alunos estão em tempo real através de uma videoconferência aplicada através de alguma plataforma de streaming. Já o outro formato, o EAD, na qual as aulas e conteúdos estão dispostos. Não há uma interatividade em tempo real entre o professor e o aluno. E neste caso, exige mais do aluno o desenvolvimento e autoconhecimento e pesquisa. Vale também lembrar da vulnerabilidade atualmente das instituições despreparadas para atender esse cenário totalmente tecnológico, em razão muitas vezes delas não terem recursos e mecanismos virtuais, ou mesmo padecem da falta de investimentos para poder atender a demanda gigante. Diversas plataformas EAD de educação à distância têm lá a área de chat, o aluno deixa a pergunta e algum tempo depois o tutor responde. Porém, este intervalo pode gerar, como tem gerado, muitos problemas. Alguns estudos em curso têm mostrado uma certa perda da linha de raciocínio no intervalo entre a pergunta que o aluno produz acerca de algum tema e a resposta do tutor. Isso ocorre em razão do aluno já estar em um assunto mais à frente e às vezes esqueceu da dúvida, abandonando-a, criando uma lacuna sem resposta naquela área de estudo. Pior, quando o aluno para, ou seja, ele chega diante de uma problemática e ele não consegue avançar. Com isso, todas as suas sinapses neurais desenvolvidas para o processo acumulativo de aprendizagem para aquele tema se estacionam. E essa experiência pode levar a frustrações, perturbações emocionais, dentre elas gerando sintomas psicossomáticos e ansiedade. Podemos até citar uma área da psicologia, o behaviorismo, na qual trata do desenvolvimento através do processo estímulo e reação, ou seja, se não há o estímulo para o aluno dar continuidade ao estudo, diante daquelas questões, as reações podem ser diversas. As reações mais comuns que ocorrem no desenvolvimento de estudo em formato EAD, quando há esse gap de resposta ou uma questão quando ele trava, ele simplesmente, com um clique, ele vai procrastinar. Ele perde totalmente o foco do seu propósito inicial. Se perde no mundo ilusório das redes sociais, atrás de seus likes e comentários acrescido do símbolo potássio K em sequência, kkkk. Por sua vez, a mente dele se desliga totalmente do propósito inicial, quando ligou o computador ou um tablet na intenção de estudar. Contudo, a educação não pode somente prescindir da motivação, porque para aprender é necessário também agir. Quando projetamos um processo de desenvolvimento da aprendizagem via live stream, aquela online em tempo real via videoconferência, sobre a perspectiva do docente, abarcamos também nos problemas mais comuns na atual contemporaneidade, no que diz respeito à falta de prática didática para dar aula nesse ambiente virtual. As condições pedagógicas nesse ambiente requerem um certo conhecimento de tecnologia por parte do docente, bem como o próprio cenário do docente sugere-se que seja um ambiente neutro, sem muitos quadros e objetos que possam vir servir de distração dos alunos ao olhar na sua tela. Se tivermos em nosso plano de imagem um monte de outras informações, elas se tornarão rota de fuga e vai começar a prestar atenção naquele quadro que está lá no fundo na sua tela, no título do livro que está sob sua mesa, etc.
Como ele vai estar olhando para a tela do computador, não há como saber se de fato este olhar está direcionado para você, professor, ou para aquele objeto no fundo do seu plano de imagem, a não ser que tenha um discurso muito bem preparado e dinâmica textual que prenda a atenção dele. Eis algumas dicas que irão ajudar. Dá aula com o celular na mão. Não. O movimento de câmera cansa a vista de quem está do outro lado assistindo. Caso esteja dando aula utilizando o celular, como transmissor de imagem e áudio, sugere-se colocá-lo num tripé, apoiando em algo onde você consiga se mover e se gesticular sem que sua imagem, seu plano, mova junto. Usar também o laptop como câmera de transmissão e áudio é bom, é o mais utilizado, porém muitas vezes você tem algum slide para mostrar e inicia o processo de compartilhamento de tela. Porém isso contribui para travar sua aula e aí você acaba por fim perdendo a dinâmica. Vale lembrar que na aula o foco da atenção é o docente e aquele slide é material de apoio que vai ser disposto ao aluno. Ele não pode ser foco principal. É muito mais produtivo o aluno ver o professor falando do que simplesmente ouvir a voz do professor e uma tela congelada com slide. Então nesse caso podemos sugerir algo bem simples e funcional. Você pode pôr o celular como transmissor de áudio e vídeo e utilize uma TV ao seu lado como projetor daqueles slides para sua aula. Assumir os elementos como laptop ligado na TV via HDMI, um tablet, é bem funcional. Atente-se apenas para poder tirar o brilho e o contraste da televisão e não estourar a imagem e o foco do celular acabar apontando para o monitor ou televisão e você vindo ficar no escuro. Um ponto importante também é a iluminação, mas não se amarre muito a isso, desde que você fique evidente no quadro de imagem. Não se amarre também com questão de enquadramento mais para a esquerda ou para a direita. Nem use também um plano muito aberto ou muito fechado. Sugere-se que a gente chama de plano americano. Manter a naturalidade, suavidade na voz, manter o texto e retórica bem precisa de forma que transmita o pleno domínio sobre o assunto é fundamental. Trazer o aluno para participar das aulas é também excelente e não colocá-lo como um simples receptor de conteúdo. Promover a coletividade de forma a possibilitar a construção do conhecimento científico acadêmico em conjunto. São técnicas vitais. A ausência física da sala, onde há todo aquele ambiente de som e luz dos objetos, contribuem muito para a aprendizagem. Neste caso, resta trazermos esse ambiente para a tela de live streaming. Portanto, não só o conhecimento tácito da disciplina ou tema que venha da aula são fatores decisivos para um bom desenvolvimento de aula em ambiente virtual. Técnicas de gravações, conhecimento de plataformas de streaming, até mesmo conhecimento básico de edição de vídeos, softwares, planos de imagem e iluminação são artifícios e mecanismos que irá valorizar muito a sua aula. E claro, sem deixar um pouco do humor de lado. Erros de gravações são muito bem vistos e muito bem aceitos, transmite naturalidade. Estamos diante de um professor high-tech e conectado. De fato, também estamos diante da construção de um saber extremamente tecnológico e conectado. E nesse contexto sócio-high-tech educativo, tanto o aluno como o professor são as engrenagens, e a grande maestrina dessa interatividade fica por conta da tecnologia. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se quer ver outros assuntos acerca desse tema... caramba, tô errando direto, hein? Se quer ver outros assuntos acerca desse tema, também deixa sua pergunta aqui e terei o prazer de desenvolver. Até a próxima e um forte abraço a todos.